Não sei se já reparaste à tua volta, mas o mundo está completamente parido. Os homens já não sabem ser homens, as mulheres já não sabem ser mulheres, já ninguém quer saber dos velhotes, já ninguém quer fazer crianças, já ninguém tem empatia por ninguém e o problema é extremamente simples. O problema é que nós mudamos a forma como criamos as crianças. Nós, ao longo de 200 mil anos, é literalmente o tempo que existe a humanidade. Ok? Até se quiserem, até antes disso, mas por 200 mil anos nós criamos as crianças da mesma forma. E ao longo dos últimos 200, nós criamos as crianças de uma forma completamente diferente. É normal que isto vá causar problemas. Agora, para entendermos isto, vamos lá ver como é que nós criávamos as crianças antigamente. Nós, ao longo da história da humanidade, nós fazíamos um bebê, o bebê aparecia no mundo e imediatamente o que acontecia? Ele aprendia a andar, aprendia a falar e ia já com os pais a ser útil. Ia, tipo, ajudar os pais. E os pais antigamente metiam as crianças a trabalhar porquê? Não é porque eram mais pessoas ou porque não gostavam das crianças. Não. É porque a vida antigamente era extremamente difícil. Já era difícil ter o suficiente para um casal. Agora imagina ter dinheiro para o casal mais um bebê. Se for um bebê. Mas nem é preciso ter tipo 11 filhos para tipo, perceber que antigamente ter um bebê era extremamente difícil. Então as pessoas metiam os putos a trabalhar para eles sobreviverem, para o bem deles. Ninguém via meter as crianças a trabalhar com os pais desde cedo como exploração infantil. Havia casos de exploração infantil? Sim, mas isso também ainda há hoje. Agora uma coisa é certa, se as crianças iam com os pais trabalhar e passavam a maior parte do tempo com os seus pais, as crianças aprendiam desde cedo as skills dos pais. Aprendiam a fazer alguma coisa desde cedo. Ou seja, uma criança antigamente era muito mais valiosa para o mercado de trabalho, muito mais cedo. E o que é que isso significa? Isso significa que se a criança fosse trabalhar ou quando a criança for trabalhar para receber dinheiro, vai receber mais do que sem essa capacidade. Quanto mais valioso és no mercado de trabalho, maior é o salário que podes receber. Uma coisa mais importante que as crianças ganhavam desde cedo era a aprendizagem sobre como lidar com os problemas do dia a dia. As crianças aprendiam com os pais e outros adultos a lidar com os problemas do dia a dia, com o stress do trabalho, com os problemas financeiros, com um monte de coisa. Porquê? Porque as crianças faziam parte da vida dos pais. E ao mesmo tempo que estavam com os pais, estavam com outros adultos e até outras crianças que estavam lá a fazer o mesmo, e essas crianças são selecionadas pelos pais na maior parte dos casos. Então, isso ao longo de 200 mil anos, nós criamos as crianças assim. O que é que mudou ao longo dos últimos 200? Foi realmente assim tão grave? A primeira coisa a entender é que nós demoramos esses 200 mil anos a ser 1 bilhão de pessoas no planeta e ao longo dos últimos 200 passamos a ser 8 bilhões de pessoas. Ou seja, nós em 200 anos fizemos 7 vezes mais pessoas do que ao longo de 200 mil anos. Logo por aí é normal que alguns sistemas que eram adequados para quando éramos 1 bilhão ou menos não se adequem da mesma forma quando somos 8 bilhões. Mas mais importante que esse crescimento populacional, que é ótimo crescimento populacional, aconteceu a era industrial, que foi um dos grandes motores desse crescimento, mas que nos trouxe um monte de mudanças na vida dos seres humanos. A era industrial fez com que nós criássemos pela primeira vez máquinas que conseguissem substituir os homens e as crianças, por exemplo, nos trabalhos mais difíceis. Os trabalhos antigamente eram maioritariamente físicos, eram extremamente fisicamente exigentes, e a era industrial fez com que aparecessem máquinas que de repente tornaram esses trabalhos muito mais fáceis, a nível físico pelo menos. E criaram-se um monte de outros trabalhos que eram impensáveis antes. Mas à medida que a vida foi ficando mais fácil por causa destas máquinas, o valor das crianças no mercado de trabalho deixou de ser tão alto e deixou sequer de ser necessário pôr as crianças a passar por trabalhos extremamente difíceis, se nós cada vez mais e mais fomos deixando as crianças em casa. E começamos a introduzir uma coisa que é a escola. As crianças começaram a passar o tempo não com os pais a trabalhar, mas ficavam com a mãe em casa e passavam algum tempo na escola. Mas de repente as mulheres começaram a ganhar o direito, e muito bem, de poderem ir trabalhar e começaram então a usar esse direito. Então, mas se de repente o pai e a mãe estão a trabalhar, as crianças só têm uma solução, não vão ficar em casa sozinhas. Começamos a meter cada vez ainda mais e mais as crianças na escola. Fez com que, entretanto, chegássemos ao modelo de criar as crianças, em que as crianças nascem e vão imediatamente para a escola e passam a maior parte do tempo na escola. O que, por um lado, é ótimo, porque estão a aprender bastante sobre o mundo e hoje em dia uma criança de 10 anos é extremamente mais informada, ou pelo menos pode ser extremamente mais informada, que um adulto de há 40 ou 50 anos atrás, mas isto representa uma enorme mudança na forma como criamos as crianças. Porque antigamente, como nós vimos, as crianças passavam 90% do tempo com os pais e para aí 10% do tempo com outras crianças, e agora, se passam o tempo todo na escola, significa que passam
90% do tempo com outras crianças na escola e apenas 10% do tempo com os pais. Ora, nem esses 10% do tempo que passam com os pais sequer são de qualidade, porque os pais tiveram o tempo todo a trabalhar e estão cansados e já não têm paciência. De alguma forma, é suposto nós esperarmos que as crianças aprendam a ser adultos com outras crianças. Nós pomos as crianças 18 anos a viver com outras crianças e passamos a vida toda a cuidar de nós próprios e esperamos que aos 18 anos eles continuem na escola mais não sei quantos anos com outras pessoas que tiveram o tempo todo também na escola, na mesma situação com outras crianças e esperamos que a sociedade continue a funcionar igual. É normal que hoje em dia sejamos todos uns bebés e que já ninguém saiba fazer nada. Vocês forem comer a algum restaurante e tiver lá um casal com um filho a comer, 90% das vezes vão ver os pais já sem paciência nenhuma para o puto a tentar aproveitar o jantar, porque raramente conseguem ter tempo para estar juntos, os pais, não é? Se for preciso, tomam 1 litro de iced tea para o puto beber, porque o puto pediu e nem há paciência para dizer que não a uma criança, porque já sabe o que é que às vezes acontece quando se diz que não a uma criança. Então dá-se-lhe o iced tea para a mão, o puto bebe 1 litro de iced tea, dali a um bocado o puto não para quieto e os pais começam a gritar com o puto, porque o puto não para quieto, nem sequer percebendo que acabaram de dar tipo um monte de droga à criança. E se isso já põe um adulto elétrico, imagina, um puto de 1 metro. E depois, pior, para resolver o assunto e para ver se o puto se cala de uma vez por todas, dá-se-lhe um iPad para a mão, mas depois esperamos que esta criança vá ser um adulto funcional. É por isso que vocês olham à vossa volta e toda a gente parece uma criança. Há pessoas de 30, 40, 50 anos que parecem crianças autênticas. Porquê? Porque não só elas já foram criadas assim, mas os seus pais também foram criados assim. Tal como vocês podem ver as gerações. Quanto mais atrás vocês vão das gerações, melhores pais eles parecem ser. Vocês conseguem ver isto bastante bem à vossa volta. É só pensarem que os gostos e as atitudes das pessoas refletem quem elas são. E nós passamos, tipo, de AC/DC, Guns N' Roses, para tipo bro, a música que é popular é cada vez mais horrível, cada vez mais acriançada, cada vez sobre coisas mais perdidas da vida. As pessoas vestem-se de maneiras cada vez mais aleatórias, cada vez mais sem sentido. Os ídolos que as pessoas têm são cada vez pessoas sem sentido nenhum. A consequência de vivermos num mundo de crianças é que só acontecem criancices e começamos todos à bulha. As crianças pegam-se por tudo e por nada. São muito fofinhas e tal, muito bem intencionadas e tal, mas também são um caos. É por isso que o mundo está um caos. Por é um infantário gigante. A vida é um jogo e as pessoas cada vez menos sabem as regras do jogo e as teclas em que têm que carregar para jogar. É normal que as pessoas não passem de nível e fiquem frustradas e comecem todas a explodir por todo lado. É ótimo nós termos feito um monte de ferramentas que nos facilitam a vida, mas essas ferramentas têm que ser usadas para nós chegarmos mais longe. Qualquer ferramenta, a única coisa que faz é alavancar a ação humana. Carro faz com que tu chegues mais longe. Se tiveres muito dinheiro, tu vais ser uma pessoa ou muito boa. Se já és uma pessoa boa, vais ser ainda melhor. Se és uma pessoa de merda, vais ser uma pessoa ainda mais terco. Podes utilizar o YouTube para aprender capacidades incríveis que te melhoram e que te aumentam o teu valor no teu mercado de trabalho e que te fazem ser uma pessoa muito mais bem-sucedida, ou podes utilizar o YouTube para desperdiçar todos os teus dias úteis da tua vida. Ou seja, o problema não é as ferramentas, o problema não era industrial, o problema é a forma como nós lidamos com as coisas. Hoje em dia, por exemplo, ninguém quer saber dos velhotes, sabem porquê? Por causa da internet. Antigamente, os velhotes eram as pessoas mais protegidas do planeta, eram as pessoas mais importantes. Porquê? Porque elas guardavam a informação. Nós queremos preservar capacidades e evoluir, tínhamos que manter os velhotes. À medida que fomos inventando a escrita, livros, e evoluímos isso para a internet, e hoje em dia nós temos qualquer resposta a qualquer pergunta com um clique, o que é ótimo. Isso faz com que o valor dos velhotes diminua. Tal como já ninguém quer fazer uma criança, porque a criança já não tem valor nenhum, já ninguém quer cuidar do velhote, porque o velhote já não tem valor nenhum. O engraçado é que isto está a chegar a todos nós. E cada vez mais partes enormes da população estão a ser automatizadas. E estamos a chegar ao fim em que toda a gente é automatizado. Pode ser muito bom, podemos chegar muito mais longe, ou podemos fazer o que qualquer nabo faz com qualquer bocado de tecnologia, que é tornar a nossa vida mais fácil e mais cómoda. E o que é que isso faz? Isso tira-nos as responsabilidades. E se nos tira as responsabilidades, tira-nos a possibilidade de aprender. Se nós não temos problemas, não temos oportunidades de aprendizagem. Um problema é uma oportunidade de aprendizagem. E lá está. É ótimo que hoje em dia a gente não precise de meter as crianças a trabalhar. É ótimo que as mulheres possam ir trabalhar. É incrível que a gente tenha internet para comunicar uns com os outros mais rápido e para ter todas as respostas à nossa disposição. Todos estes avanços que a gente fez ao longo dos últimos 200
200 anos são incríveis e são algo que são para celebrar, mas é algo que é suposto nos fazer chegar mais longe. Ou seja, se nós temos todas estas ferramentas, todos estes sistemas sociais, todas estas coisas incríveis que a humanidade fez para fazer a nossa vida mais fácil, para nos levar a uma vida mais segura, para nos fazer ter mais comodidade, se temos todas estas ferramentas, elas servem para nós podermos escolher que dificuldades queremos passar. Em vez de eu ter que ser obrigado a passar pela dificuldade de não ter pão na mesa e não sei o quê, e ter que procurar uma forma de fazer comida, eu posso, por exemplo, escolher passar pela dificuldade de todos os dias ver um vídeo de finanças, visto que para atingir os meus objetivos eu preciso de muito mais dinheiro do que aquilo que tenho hoje. Este é o tipo de conclusões que a gente deve chegar. E para isso vou utilizar o YouTube ou o ChatGPT ou qualquer uma destas incríveis ferramentas para fazê-lo melhor e mais depressa. É que toda a gente parece concordar que se devia dar educação financeira na escola, devia-se dar psicologia, ensinar a ter uma relação estável, ensinar a fazer dinheiro, ensinar a preencher os impostos, por exemplo. Mas depois vejo quase ninguém, e o que mais me assusta é que é literalmente quase ninguém a realmente ir à procura de aprender essas coisas, já que sabe que não aprendeu na escola e gostava que se tivesse dado na escola. O problema não é que o mundo está cheio de problemas. O problema é que nós não temos problemas. Existem sítios no planeta que sim têm problemas. Esses sítios não são a Europa, não são os Estados Unidos, nem qualquer sítio do género. Ser um mendigo na Europa não é a mesma coisa que ser um mendigo na África. E lá está. A mensagem aqui não é comecem a explorar as crianças. Caguem para a internet e comecem a perguntar tudo ao vosso avô. E na calculadora e comecem a fazer contas todas à mão outra vez. Claramente não é essa a mensagem aqui. Agora, se queres ter um corpo mais saudável do que tens, em vez de usares o elevador se vives no sexto andar, vai de escadas. Estás aborrecido, em vez de scrollar para o TikTok, vai ao YouTube ver um vídeo de finanças para aprenderes a fazer mais dinheiro. Tu estás aqui e já estás a fazer isso, por isso estás perdoado. Tens um telemóvel, vai aprender a fazer comida boa e saudável, em vez de mandares vir Uber a toda a hora ou ires comer fora do McDonald's. No início não vais notar muita diferença, mas, por exemplo, quando levares aos teus amigos a casa e lhes fizeres uma boa comida e eles disserem uau, que comida boa, sem estarem tipo a ser forçados, tu vais ficar orgulhoso. Melhor ainda, quando começares a ver os teus abdominais porque comes bem, se calhar também vais agradecer. Se continuares e estiveres atento, até se calhar até vais começar a tua pele a ficar mais bonita. Lá está, são estas coisas todas, pequenas mudanças na nossa vida, pequenas atitudes na forma como nós utilizamos as ferramentas à nossa volta e como encaramos as coisas à nossa volta e os problemas da nossa vida. Pequenas, muito pequenas mudanças fazem com que, ao longo do tempo, se tiverem paciência e insistirem, persistirem e não desistirem, vocês não só se transformam na pessoa que sempre quiseram ser, como a humanidade literalmente fica melhor. Porquê? Porque de repente todos nós passamos a ser cada vez mais e mais responsáveis. E se calhar melhor do que antigamente, ao longo dos tais 200 mil anos, porque ao longo desses 200 mil anos não tínhamos estas ferramentas todas para chegarmos mais longe. Antigamente as pessoas eram pessoas de jeito, de obriga. Hoje em dia nós temos a opção de sermos pessoas ainda mais de jeito, ainda mais incríveis, por opção. O meu problema é que 90% da população ou mais escolhe ser parasita, ser Samsung, tentar fazer o mínimo possível, mano, e ganhar e divertir-me, bro. Vou-me divertir porque a vida são 2 dias, pá. Estás a ver, pá? Vou aproveitar esta porcaria toda, estás a ver? E um dia se me lembrar, pá, tento fazer alguma coisa do outro. Sabe, mal? Vivemos todos num grande infantário, mas eu não quero terminar este vídeo tipo com uma mensagem tão negativa, porque realmente o futuro não é negativo. O bom de estarmos todos a não saber viver e de estarmos todos a fazer cada vez mais merda é que isto não é sustentável. Tal como não é sustentável nós ficarmos cada vez melhor para sempre. Há períodos, há step backs. As coisas também não ficam piores para sempre. À medida que as coisas vão ficando cada vez mais destruídas, há cada vez mais e mais um incentivo para as pessoas que entendem realmente o que se está a passar, virem falar e realmente se mexerem e se juntarem para fazer alguma coisa. Agora temos é que fazer isto tudo com amor. Porque se fazemos isto por raiva, nós vamos fazer o pêndulo ir demasiado para o outro lado. Se nós vamos muito para um lado, acabamos como um país que passou 100 anos de fome, não sabes bem qual é, vai pesquisar que encontras rápido,
Mas se formos para o outro lado, acabamos com tipos como aquela cena que aconteceu na Europa, não sei se lembram, estão a ver, com aquele tipo que falava alemão. E o que é certo é que as fissuras já se vêem. Só nós estudarmos a história, nós podemos ver que estas coisas repetem-se. E uma das consequências da humanidade estar assim, normalmente é o quê? É o número de guerras a aumentar, é o número de manifestações a aumentar, é o número de conflitos a aumentar, é o número de pessoas com fome a aumentar, é o número de pessoas pobres a aumentar. É o que estamos a ver e provavelmente vamos ver cada vez mais, mas também é sinal de que as coisas, a dada altura, vão acabar por começar a mudar para a outra direção. Agora, o que eu gostava de pedir a todos, malta, é que esse tempo seja enquanto nós estamos vivos e que a gente possa aproveitar ainda esses bons tempos que virão, porque com os avanços que há em medicina, software, praticamente em todo o lado, eu gostava de aproveitar isso descansado. E aliás, eu até me atrevo a dizer que tipo, praticamente toda a gente gostava de aproveitar essas coisas, descansado da vida, em harmonia, paz e amor. Para isso, malta, temos que crescer, temos que nos humildar e perceber que nós é que somos o problema. Todos nós, eu falo por mim, pelo menos, eu com 30 anos acho que não sou tão adulto como o meu avô, por exemplo, era pai com 14 anos, que aos 9 anos já tinha sido padeiro e aos 14 anos se calhar já estava preparado para ir para a guerra. E eu estou para aí há 7 anos a tentar fazer um canal de YouTube de forma regular. Estão-me a ver à rasca. Isso é isso, malta. Quer que o mundo está todo parido porque vivemos num grande infantário. Mas estás preocupado? Ótimo, porque é sinal que sim, melhores tempos viram. Mas por agora é tudo. Beijinhos e obrigado.